Hello there, guys! Aqui estamos mais uma vez para a nossa quinta aula de verbo. E hoje vamos falar sobre o say e o tell. Então, say and tell. Tranquilo? Say significa dizer, falar. E aqui como exemplo temos duas frases. I will say the truth, que significa eu, will. Will é um verbo auxiliar. Não é bem um verbo. Ele tá ali só pra mostrar que a frase está no futuro. Eu já falei disso, não é mesmo? Então, I will, eu no futuro, say, falar, the truth, a verdade, truth. Entendeu? Eu vou... Toda aula quase eu falo. Eu vou ensinar vocês a falar esse TH. Ele não é tão difícil quanto parece, mas ele tem o seu truquezinho. Aqui, truth, é só um F, basicamente. Então, I will say the truth. Eu vou falar a verdade. E a segunda frase que temos como exemplo é They said I was invited. They said, eles, said, aqui, S-A-I-D, é o passado de say. Então, S-A-Y fica S-A-I-D no passado, porque ele é um verbo irregular. Então, aqui, they said, I was invited. É uma frase um pouquinho mais complexa, que é they said, eles disseram, ou eles falaram, eu, was. Was é o verbo to be no passado. Então, é eu fui invited. Invited é convidado. Então, a frase seria eles disseram que eu fui convidado. E aqui no tell, você pode... que se pronuncia tell. Então, você pode notar que ele também significa falar. Mas é falar no sentido de contar. No sentido de, se você for aconselhar alguém, você está telling. Você está falando, você está contando para eles o que fazer. Então, aqui temos um exemplo que é no sentido de contar uma história. I tell stories. I tell stories to my kids. I tell, eu conto, stories. Stories significa histórias. Histórias no sendito de histórias fictícias. Então, é um livro infantil, são histórias desse jeito. História no sentido de... História no sentido de matéria de escola, ou só história no sentido de algo que aconteceu de verdade no passado, tem um jeito diferente de soletrar. Mas é I tell stories to my kids. Eu conto histórias para as minhas crianças. Para os meus filhos, no caso. E aqui a nossa segunda frase de exemplo para o tell é She will tell him to study. She will, ela no futuro, tell, falar, him, ele no sentido de ele como objeto da frase. Então, ele não está fazendo o verbo, ele está sendo... O verbo está sendo feito para ele. Então, ela vai falar para ele to study, estudar. Então, she will tell him to study. Ela vai falar para ele estudar. Aqui é no sentido de conselho. Você usa o tell. Você não pode falar... Quer dizer, você até pode, mas ele vai soar meio estranho. Então, she will say him to study não funciona muito bem. Tranquilo? Então, se você for aconselhar ou se você for falar alguma coisa no sentido de só... Se você for contar, se você for aconselhar, se você for falar alguma coisa que a pessoa não tem muito como te responder, sabe? É tell. Se você for falar no sentido de só falar, mas que não é uma conversa, que você só tá falando. Ou que alguém falou pra você. Nesse sentido, você usa o say. Mas ainda tem duas palavrinhas também que você usa no sentido de falar.
todos em contextos diferentes. Então, aqui a gente tem 5 perguntas com o say. Say. Então, primeira pergunta. Did you say I like blue? Então, aqui a gente vai usar uma pergunta com aspas, que é no sentido assim, did you, no passado você, say. Você falou que você gosta de azul? Aqui é I like blue. Então, você não é... Essa frase, ela tá um pouquinho diferente, mas pode acontecer. Que é, você falou eu gosto de azul? Que você tá citando o que a pessoa falou de volta pra ela. Então, você só tá confirmando se ela falou exatamente aquilo ali. Então, did you say? Então, você falou I like blue. Eu gosto de azul? E você vai responder do jeito mais simples. Yes, I did. No, I did not. Yes, I did. Yes, I did. Sim, eu falei. No, I did not. Não, eu não falei. Tranquilo? Segunda pergunta. What did the teacher say about practice? What did the teacher say about practice? What did the teacher say about practice? Então, aqui é what, o que, did, no passado, the teacher, a professora ou o professor, não tem gênero, say, falou. Por que falou? Por causa do did, lá no começo. Lembrando que quando é pergunta ou quando você vai falar que não, você não conjuga o verbo principal. Você sempre vai ter o auxiliar, que vai estar conjugado mostrando se é um passado, se é no presente, se é uma possibilidade. Então, aqui, what did the teacher say about practice? O que a professora falou about? About é sobre. Sobre practice. Practice é prática. Então, o que a professora falou sobre praticar? Ou prática. Então, e aqui a resposta é the teacher said. Então, tá vendo aqui? Quando você tem na pergunta, o verbo tá sem conjugar. Mas se você vai responder sem falar que não, ele fica no passado. Então, the teacher said practice is important. The teacher said practice is important. Important. Então, aqui, a professora disse que praticar é importante. Tranquilo? Terceira pergunta. What do you say when you meet someone? What do you say when you meet someone? Então, aqui vai ser what do you say? O que você diz? When? Quando? You meet, você conhece. Meet é o verbo conhecer. Someone. Someone é alguém. Lembrando que eu espero que vocês estejam anotando e tentando repetir comigo também. Certo? Então, a resposta. Você pode falar várias coisas quando você acaba de conhecer alguém, mas aqui eu coloquei o exemplo. You say hi. Você diz oi. You say hi. Hi. Certo? Então, quarta pergunta. Você pode notar que normalmente as perguntas são bem simples, elas seguem sempre a mesma fórmula, que é a palavra que especifica que tipo de pergunta que é, o verbo auxiliar, que pode ser o do, o did, o will, ou outros ainda que a gente vai estudar mais pra frente, vai ter o sujeito, o verbo e o complemento da frase. Então, quarta pergunta. What did you say your name was? What did you say your name was? What, o que ou qual? Did you, você no passado, say, falou, your name, seu nome, was, era. Então, qual nome você disse que era o seu? Seria tipo, qual é o seu nome mesmo? Qual nome você disse que é o seu? Eles colocam a frase de um jeito bem diferente. Então a gente só falaria, qual é o seu nome mesmo? Mas eles falam, tipo, qual
você disse seu nome era? É umas manias, basicamente, só. E aqui você vai responder I said, eu disse, my name is. Ou, se você mudou de nome por algum motivo, você vai usar o was, que é no passado. Que I said my name is, ou I said my name was. Mas vai ser muito difícil você mudar de nome, para o seu nome não ser mais o mesmo quando você disse o que é agora. Então, I said my name is. I said my name is. Eu disse que meu nome é Serena. Que em inglês você vai pronunciar Serena. Mas aqui você só vai completar com o seu nome. E a última pergunta do say. When did you say we should study? When, quando, você no passado, did you? Say, falou. We, nós. Should. Should é um verbo, é um advérbio de modo, digamos assim. Não é. Esqueci o termo bem certinho pra ele, mas ele significa, no caso, deveria. Deveria no sentido de conselho. Não é uma obrigação, mas é algo que você deveria fazer. E study significa estudar. Então, when did you say we should study? Quando você disse que a gente devia estudar? Quando você disse que nós deveríamos estudar? E a resposta vai ser I said we should. I said. Eu disse. We should. Nós deveríamos. Study. Estudar. Today. Hoje. Certinho? Esse eu sei. Espero que vocês estejam anotando e tentando repetir comigo também. Então, agora vamos pro tell. Tell. Então, primeira pergunta. What's your favorite story to tell? Aqui eu tô mostrando o tell no sentido de contar, mas ele não é o verbo principal da frase. O verbo principal da frase é o is, aqui do começo. Porque a pergunta é, qual é a sua favorita? Qual é o seu favorito? Então, o é a parte mais importante. Então, aqui, what's your favorite story? Story, história. No sentido? História pode ser também alguma coisa que aconteceu com você no passado. Basicamente, é alguma coisa que não é relevante no sentido mundial, não é uma história como você estudar sobre uma guerra, você estudar sobre alguma civilização antiga. Isso é história de um jeito escrito diferente. Mas aqui, what's your favorite story to tell? Qual é a sua favorita história para contar? Então, qual é a sua história favorita para contar? É um jeitinho estranho de falar, que no caso a gente, em português, falaria só qual é a sua história favorita. E aqui você vai responder, I like to tell the story about. I like, eu gosto, to tell, de contar, the story, a história, about, sobre. I like to tell the story about. E daí você vai completar. Aqui eu coloquei I like to tell the story about when I went to a fun place. To a fun place. Então, eu gosto de contar a história sobre quando eu fui para um lugar divertido. Para um lugar legal. E no caso aqui, se a pessoa estivesse perguntando assim, no passado, que tipo de história você gosta de contar sobre você? Qual é a sua história favorita do que você viveu? Você vai colocar, I like to tell the story about when. Eu gosto de contar a história sobre quando. E daí você vai colocar qual é a sua história. Segunda pergunta, what do doctors always tell you to do? What do doctors, o que os doutores, always significa sempre, anotem aí. Tell you to do. Então aqui temos 3 verbos. O do como verbo auxiliar, o tell como o verbo, digamos, principal e o do aqui só como parte do complemento. Então, what do doctors always tell you to do? What do doctors, o que os médicos,
always tell you, sempre falam you to do, para você fazer. Então, o que os médicos, os doutores, sempre falam para você fazer? E aqui eu coloquei um exemplo meio genérico, que é doctors tell you to drink water. Você também poderia colocar esse always aqui entre o doctors, que é o sujeito da frase, e o verbo, o tell. Então aqui, doctors always tell you to drink water. Certo? Que é doutores sempre, ou doutores falam para você beber água. Terceira pergunta. Did you tell people you were studying English? Pergunta que começa com o did ou com o do, você não precisa especificar. É uma pergunta de sim ou não. Aqui, did you tell people? Você contou para as pessoas. Did you tell? Did you tell? Então, você contou. People é o plural de person. Person é uma pessoa. People é várias pessoas. Ou duas, ou três, ou quantas você quiser. É o plural. You are studying. Você está estudando inglês. Você contou para as pessoas que você está estudando inglês? E a resposta vai ser yes, I did. Ou no, I did not. Yes, I did. No, I did not. Quarta pergunta. What did you tell her? What did you tell her? What did you? O que você tell? Contou. Her. Her é ela como objeto da frase, como aquele him da aula passada. Ou do último slide. Não me lembro bem. What did you tell her? É o que você contou pra ela. Aqui eu coloquei, por exemplo, I told her a secret. I told. Esse T-O-L-D é o passado do tell. Porque tell também é um verbo irregular. Então, I told her. Eu falei pra ela a secret. Um secret. Secret significa segredo. I told her a secret. Eu contei pra ela um segredo. Mas aqui você pode colocar qualquer coisa. I told her. E daí você continua o que você falou pra ela. E a última pergunta da nossa aula é: Did you tell me to do anything? Did you, você no passado, tell me, falou pra mim, to do, fazer. Quando tem o to e o do, normalmente é o verbo como no seu infinitivo. Então ele não tá conjugado de jeito nenhum. Então não é fiz, o do aqui no caso não é um fiz, não é fez, é fazer. O verbo cru. Então, did you tell me to do? Você me falou para fazer anything. Anything significa qualquer coisa. Mas a gente já vai falar dessas palavrinhas aqui. Então, você me falou para fazer alguma coisa? E a minha resposta é yes. Sim. I told you to write things down. Então, sim, eu falei para você escrever as coisas. Então, escrever num papel, no sentido. Porque aqui, ó, write down, se você colocar só write things aqui, fica no sentido de escrever coisas. Escrever qualquer coisa. Ele não especifica o que, onde, quando. Se você colocar write down, mesmo que ela tenha o que você tem que escrever no meio, se você colocar write down, é no sentido de você escrever alguma coisa que eu já te falei antes. Então, se eu falar pra você, então anote o que eu tô te falando. Então, write down the things I'm telling you to. Então, yes, I told you to write things down. Eu espero que realmente vocês tenham anotado o que eu tô falando e que vocês tenham tentado repetir. Eu sei que nas aulinhas de verbo é um pouquinho mais difícil para repetir, porque não tem a linha amarela de pronúncia. Mas não se preocupem, se vocês tentarem só repetir como eu tô falando, também é bem tranquilo. Se precisar pausar as aulas, eu recomendo bastante, porque o que mais importa para você realmente sair do nível básico e bem avançar
e chegar no nível avançado é você praticar. E a fala é muito importante. Então, eu espero ver vocês na próxima aula e espero ver vocês no aplicativo para praticar também. Então, por hoje é isso. Tchau!